Você sabe por que Jesus foi chamado de Filho do Homem? O Filho do Homem. É interessante que ele não falava assim, eu sou um filho do homem. Porque a expressão filho do homem representava ser humano, filho de um homem. Mas no caso de Jesus, ele não estava dizendo que ele era simplesmente um ser humano. Nós vemos que desde o princípio, na criação, quando Deus criou Adão e Eva, ele os fez à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos feitos, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, parecidos com Deus, no seu caráter e em tudo. Deus formou o homem parecido com ele, para ser parecido com Deus. Só que o homem se corrompeu no pecado e se afastou dessa imagem, perdeu essa imagem de Deus. E como Deus não podia mais se relacionar com o homem presente aqui na terra, visivelmente, o homem perdeu a referência da imagem de Deus, de quem é Deus, de como Deus é. Então, a partir daquela queda, o homem foi se afastando dessa imagem de Deus, que eles perderam a referência de quem seria esse Deus, esse Criador. Então o homem começou a criar os seus próprios deuses, a fazer imagens do que seria ou do que poderia ser esse Deus. Cada um fazia uma imagem de alguma coisa, pensando, não, Deus pode ser isso, Deus é o sol, Deus é parecido com o animal, parecido com isso, parecido com aquilo. Porque perderam essa referência de como seria o verdadeiro Deus. Como é o verdadeiro Deus? Porque quem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus foi Adão e Eva. Mas eles perderam essa imagem de Deus. Então, perdeu-se a identidade. Nós não sabemos mais dizer como Deus é, na sua plenitude. Não só a sua aparência, mas como o seu jeito de ser, o seu caráter, a sua forma de agir. A gente não sabe, porque passaram-se tantos anos e nós fomos nos afastando de Deus e o homem foi criando seus próprios deuses, deuses de diferentes formas, diferentes modos, deuses, milhões e milhões de deuses. Então nós vemos que Deus começou a se revelar aos pais por meio dos profetas, por meio de sonhos, de visões, de coisas miraculosas, mas ele exigiu que as pessoas tivessem fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Então eles tinham que crer numa voz. Então Deus se revelou através da sua palavra. As pessoas tinham que crer na voz, na palavra. Lá quando o povo de Israel estava no Egito, Deus manifestou e mostrou um pouco do seu caráter, com poder, com maravilhas, com coisas extraordinárias. Desceu no Monte Sinai de uma forma assombrosamente maravilhosa, que todos temeram esse Deus, mostrando o seu grande poder, o seu poder miraculoso de fazer coisas extraordinárias. E o povo de Israel começou a ter temor do Senhor. Ele fez aquilo tudo para que o temor deles estivesse no coração deles, para que eles entendessem que o nosso Deus também é fogo consumidor. É um Deus que opera maravilhas, mas também é fogo consumidor. Então eles começaram a ter essa ideia de Deus como alguém, um ser extraordinariamente poderoso e temível e terrível. Então eles trouxeram toda essa imagem de Deus que não estava correta, não era a plenitude de Deus, era uma parte, era uma das facetas, era uma mera sombra, porque a Bíblia fala que tudo aquilo que aconteceu ali naquele período era uma sombra do que era perfeito que havia de vir. Então eles viram uma sombra de Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus plenamente e ele falou, não, eu não vou deixar você me ver. Você vai me ver somente por trás, só uma parte. Porque se você me ver, você vai morrer. Ele não podia ver Deus, ele viu uma sombra de Deus, um pedacinho de Deus, um pouquinho de quem era Deus. Então Deus, como ele então resolveu se mostrar para os homens? Através do seu Filho. Ele se fez carne e habitou entre nós. Um homem humilde, um homem simples, um homem que ninguém
viu nenhuma beleza que o agradasse. Olhavam para ele e achavam que ele era um homem comum, que não tinha nada que atraísse as pessoas a ele. Mas ele era diferente de todos. Ele era a imagem perfeita de Deus. A sua imagem, a exata expressão de Deus. Deus resolveu revelar quem ele é 100% na pessoa de Jesus. Todos os profetas conheceram pedaços de Deus, alguns pedacinhos do seu caráter, do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua ira. Mas quando Jesus veio, ele trouxe em si toda a plenitude da divindade. Ele era exatamente o Filho do homem. Ou seja, aquele que é o único ser humano que trazia 100% a imagem do Pai. Por isso ele se auto-intitulava o Filho do Homem. Então, hoje nós podemos conhecer 100% do caráter de Deus olhando para Jesus. Ele falou, aquele que vem a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, hoje nós podemos ter uma revelação plena de quem é Deus, olhando para Jesus, olhando para a sua humildade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua mansidão, a sua forma de perdoar, de amar, de se irar, de ensinar, de perdoar, de cuidar, de curar, de restaurar. Jesus, de uma forma totalmente discreta, apareceu aqui mostrando na íntegra a imagem que nós perdemos de Deus, a referência de quem é Deus e de como Ele é. Ele falou que se nós olhássemos para Ele, nós estaremos vendo toda a plenitude da divindade. Deus é exatamente como Jesus é. Então, muitas vezes, nós queremos ver Deus em coisas maravilhosas, estrondosas, em milagres extraordinários, em experiências sobrenaturais. Mas Jesus veio como um homem tão simples e se envolveu com pessoas no seu dia a dia, comia com as pessoas, ia na casa das pessoas, estava ali no dia a dia, se importando com as coisas do dia a dia das pessoas, mostrando outra parte do caráter de Deus. Ele não quer ser um Deus que fica lá no céu buscando adoração para si o tempo todo. Ele quer ser um Deus que entra na nossa casa, que entra no nosso dia a dia, que participa conosco das nossas vidas. Não é um Deus que você vai procurar lá no templo, mas é um Deus que está com você dentro da sua casa, que está com você no seu quarto, que está com você no seu trabalho. É um Deus que tem como adoração não somente canções ou ofertas, mas Ele quer ser seu amigo. Esse é o caráter de Deus revelado na pessoa de Cristo. É muito mais do que uma pessoa que se separa dos pecadores, como faziam os fariseus, que tentavam mostrar a divindade através da separação. Eu não me envolvo com pecadores, eu não sento com eles. Mas Jesus mostrou quem é Deus. Ele se sentava com pecadores, comia com eles, estava perto deles, mostrando que o desejo do Pai é estar com todos nós, não é nos separar dele. A sua santidade não nos separa, muito pelo contrário, ela nos transforma. A santidade dele é capaz de nos santificar. E o nosso pecado não é capaz de torná-lo impuro. Então, você pode encontrar a imagem de Deus, não somente nessa imagem talvez que você criou de um Deus que faz coisas extraordinárias, porque ele faz também, mas isso é só uma face, um pedaço de Deus. O nosso Deus, na sua plenitude, ele é o próprio Cristo, aquela pessoa simples, mansa, humilde, que se assentava para comer com as pessoas, que queria muito mais do que só fazer milagres extraordinários, exibir o seu poder miraculoso. Ele queria mostrar que ele é muito mais uma pessoa humilde, que gosta de conversas, que gosta de olhar nos olhos, que gosta de estar perto, que se importa com seus sentimentos mais humanos e mais simples.
Ele não é aquele Deus que só se importa com sua adoração, com as suas ofertas grandiosas, com seus espetáculos. Não, Ele é um Deus que se importa com o seu coração, com aqueles sentimentos mais profundos que ninguém conhece, com aquelas tristezas que ninguém conhece dentro de você. Ele também quer ouvir isso, Ele quer participar disso, Ele quer ajudar você nessas coisas. Então não pense que você só encontra com Deus quando você está num templo, ou você só encontra com Deus quando você faz coisas fora do comum, você ora muito, você jejua muito, você canta muito, você lê muito as escrituras. Não. O Senhor está aí com você. Ele disse, muitos vão dizer, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. E ele disse, não acreditem. O reino de Deus, ele está entre vós, invisível. Então, ou seja, ele já está aqui. O reino dele já está aqui entre nós. Nós não precisamos de ir até o reino, porque o reino dele já veio até nós. Então, nós temos que viver pela fé, crendo que o nosso Deus, ele já está aqui. E esse Deus que nós cremos, nós não temos que fazer imagens de Deus na nossa mente. A imagem de Deus é Jesus. Se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus. Olhe como Ele é manso, como Ele é bom, como Ele é humilde, como Ele é amigo. É assim que é o nosso Deus. Ele é o Filho do homem, porque Ele é o primogênito. Antes, o unigênito. Agora, o primogênito. Ele é a imagem de Deus. Ele carrega em si toda a plenitude da divindade. Então, se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Ele é o próprio Deus encarnado. Você não precisa criar imagens de Deus, porque Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então, olhe para Ele, tá bom? E Ele quer participar da sua vida, do seu dia a dia, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Olhe para Ele, Ele quer ser seu amigo. Deus abençoe a sua vida, seu dia, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo. Amo vocês.